esta semana foi sorteado a categoria de melhor argumento adaptado do Oscar de 86 filmes de 85. Tínhamos um filme brasileiro nomeado. Um filme brasileiro. Tínhamos um filme com brasileiros a fazer alemães. Que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. É fabuloso. Estava nomeado. Quer que eu aproximo um pouco? Quero. Era isso que eu ia falar. Mais. Mais? Sim. É só ficar o adaptado. Ok. Acho que está bom. Ora, gente. Categoria de argumento adaptado no Oscar de 85, Oscar de 86, com filmes de 85. Temos The Trip to Bountiful, de Orton Foote, Princess Honor, de Richard Condon e Janet Roach, Out of Africa, de Kurt Ludwig, Kiss of the Spider-Woman, de Leonard Schrader e The Color Purple, de Manuel Mais. Deixa eu só fazer uma Temos questão. que... Só fazer uma questão técnica aqui, que eu vou falar de onde cada um é adaptado. O Color Purple adaptado, é escrito pelo Mina Mendes, adaptado do livro da Alice Walker. O Kiss of the Spider-Woman, escrito pelo Leonard Schrader, baseado no livro do Manuel Puig. O Out of Africa, do Kurt Ludwig, ele é baseado em vários livros, em 3 livros. Out of Africa, do Isaac Dinesen. Ele é baseado no livro também Isaac Dinesen, The Life of a Storyteller, da Judith Thurman, e o outro livro é Silence Will Speak, do Harold Zbrinsky. Princess Honor, do Richard Condon e da Janet Roach, é baseado no livro do Condon. E Trip to Bountiful, escrito pelo Horton Foote, baseado no livro, na peça e no filme de TV do Foote. Uau! Ora então, uma coisa que eu ia dizer logo. Reparam que nenhum dos diretores assinou o argumento. E nós hoje em dia estamos numa era em que isso é mais raro, em que geralmente quase todos os livros, quase os roteiros acabam por ser assinados pelos diretores. Então achei curioso. Tinhas este ano o Peter Stroughton, mas é cada vez mais raro teres alguém que não está relacionado com a direção, ou produção, ou Peter atuação a Stroughton ganhar. é o primeiro a ganhar, em vários anos, assim, também. Tem isso. Desde o Mistério, provavelmente, ou uma coisa assim. De quem? Deixa eu pesquisar. Mas é interessante. Tem algo interessante também de que geralmente o pessoal fala: nossa, eu nunca vi um filme ser indicado ao Oscar com adaptado em mais de uma obra. O Out of Africa é uma adaptação de 3 obras. Sim. E eu acho que é por Então, isso que gente, é tão sem foco. basicamente, nós temos aqui o line-up de melhor filme, menos Trip to Bountiful, que é Witness, que ganhou original. A categoria de original era Witness, The Purple Rose of Cairo, The Official Story, Brasil. O Brasil está bem massa naquele Oscar. E Back to the Future. E é muito legal ver o Official Story aí. Se fosse um ano de 10, estaria indicado. Talvez, né? Não sei. Mas eu só queria falar um na hora. filme internacional. Mais cedo eu falei que eu tava obcecado em um desses filmes. E não é nenhum filme do 5 que a gente vai falar. Mas eu estou obcecado em Witness, filme do Peter Weir. Que ontem eu virei pro André e falei: é o meu filme favorito do Peter Weir. E eu amo Truman Show. Eu gosto muito de Sociedade de Poetas Mortos. Mas Witness tem simplesmente o Harrison Ford atacando
o seu adversário com a torre de milho. É muito foda. A gente vai fazer um bónus de ranking dos Best Picture. Por isso, vamos falar do Witness daqui a bocado. Então, entrando em. Isto não vamos fazer sempre isto, porque às vezes isto não acontece. Imagina, se tivesse calhado o original, eu não ia ver os outros 4. Mas aqui, como já havia 4, a gente pensou: epá, só falta um, bora. Bora dar aí um bónus no primeiro roleta do Oscar. Ora, vamos começar por aquele que não tem. Que não era o favorito de ninguém, que é Trip to Bountiful. A Geraldine Page ganhou melhor atriz. Uma vitória que eu adoro por causa do F. Murray Abraham, que antes de dar o prémio ele diz: And the Oscar goes to, I consider this woman to be the best actress in the English language. Geraldine Page. Eu sou de uma opinião controversa. Nunca acrescentem nada. O envelope diz o nome. André Conservador. André Conservador. And the Oscar goes to Geraldine Page. Que de repente deixa de ser sobre a Geraldine Page e começa a ser sobre quem é a atriz que o F. Murray considera a melhor da língua estrangeira. Da língua inglesa, mano. É que é surreal. O F. Murray Abraham é um gajo pré-pretencioso e eu adoro. Gajo, uma pessoa polémica, mas eu adoro essa vitória. Adoro essa vitória por causa disso. A performance é muito over the top. Famosamente ela ganhou da Whoopi Goldberg. Estava mais feliz que a Geraldine Page. Tipo, ela estava bora Geraldine! Ela sabia, tinha acabado de chegar e assim ela preferiu ver a atriz preferida do F. Murray Abraham a ser reconhecida do que ela. Porque se ela ganhasse, o F. Murray Abraham não ia poder dizer aquilo. I consider the woman to be the best actress to ever give a performance. The best debut performance em 1985. Eles iam ter que inventar qualquer coisa. Ora, o problema de Trip to Bountiful é que, tal como tu disseste, é adaptado de uma peça de teatro. E é uma peça de teatro filmada. É um bocado isso, apesar de ter cenários e haver autocarros e estações de comboio, porque a história de Trip to Bountiful é uma senhorinha, já me esqueci do nome, que vive com o filho e com a nora, que é uma pessoa odiosa, horrível, que a trata como uma criada, e a mulher, o grande sonho dela é poder voltar a Bountiful, a terra dela, que não existe, basicamente, que ela quer ver antes de morrer. O filho nunca a conseguiu levar lá, a única pessoa que ainda mora em Bountiful é a melhor amiga dela, que morreu um dia antes dela lá chegar, e é muito triste. E quando ela chega lá, finalmente, o John Hurt, que faz o filho, tem um grande momento de overacting, é muito lindo. Depois, mas o problema desta peça de teatro é que eu quase aposto que eles não cortaram texto nenhum. Tem cenas com blocos e blocos de texto. Ela está aí meia hora a falar com a mulher no autocarro. E eu estou tipo, mas dá pra você ver dá pra você ver certinho, porque é a cena da casa, aí é a cena do ônibus, aí é a cena da estação, aí é a cena do palco. É uma peça de teatro filmada. O pessoal fala, né? O pessoal fala dos filmes do Denzel, do August Wilson. Do August Wilson, só que Trip to Bountiful é muito mais teatral do que o uso do August Wilson. Não, é um bocado mais teatral. Fences é um bocado mais teatral, eu acho. Da forma como é filmado. Porque Beautiful, lá está, a peça é aberta. O problema é que os blocos de texto são respeitados a um nível que o filme trava imenso. E a história é muito linda. Eu fiquei super engajado na jornada da senhora. Eu disse, petição para fazer um remake disto com a Judi Dench. A Judi Dench ganhava um Oscar com esta cena. Isto é lindo. Mas... esse filme é Filomena, só que... Eu pensei, é um bocado Filomena, só que Filomena é um bocado mais sério na temática. Mas
Eu até estava tipo, opá, eu estou a curtir isto, mas a certa altura já não dava mais. E que depois da cena do autocarro, que tem quase meia hora, tem uma cena em que ela fica com o filho à porta da casa, também mais meia hora. Eu, não, não. E tu vais dizer, André, são só 10 minutos, mas são 10 minutos que se sente. Porque a câmara é estática, a câmara não faz nada. Não muda, Tipo, né? é só tipo, lá está. É uma peça de teatro filmada. É pá, como adaptação, é uma peça de teatro. Eu fico curioso para ler o texto, porque não deve ter cortado quase nada. Depois temos Prisoner. Prisoner é um filme e é o último filme do John Huston a ser lançado enquanto ele está vivo. Ele depois lançaram The Dead quando ele já tinha morrido, que é engraçado. The Dead, John Huston. E eu The disse assim: John Huston is The Dead. Irônico. Prisoner é um filme muito engraçado porque ele não sabe o que quer ser. É um filme de máfia em que o Jack Nicholson faz um sotaque italiano horrível, em que o William Mickey tem uma performance engraçadíssima, mas o resto do filme, tu não sabes, é suposto ser comédia, é suposto ser drama. É um filme tão indeciso no tom que acaba por não ser nem carne nem peixe. E eu no início estava, isto não vai a lado nenhum. Demora quase 50 minutos para acontecer alguma coisa. Mas a última hora do filme é bem engajante. Todo o dilema, e depois até o Jack Nicholson começa a ficar engraçado, interessante. Angélica Houston muito bem. Eu adoro. Eu acho que ela está inexistente no filme. Ela tem 4 cenas. Mas são 4 ótimas cenas. Eu acho que a cena que ela vira e ela set up o Jack Nicholson, que ela vira pro pai dela falar, ele. Não, essa cena é boa, mas lá está. Eu acho que o filme se esquece dela e lembra-se dela no final do filme. Tipo, é um bocado estranho este filme, no geral. Eu acho que está ótimo é a Kathleen Turner. Kathleen Turner tem amazing phone acting. Quando ela está ao telefone com o Jack Nicholson tem uma cena muito boa também. Isto é uma cena meio Mrs. and Mrs. Smith, porque o Jack Nicholson é um hitman para a máfia, para a família Prisi, e a Kathleen Turner é a melhor hitman que existe. E eles acabam por se envolver e depois a Kathleen Turner é encarregue de matar o Jack Nicholson acaba por ser encarregue de matar a Kathleen Turner e depois coisas acontecem. Eu acho que a Angelica Houston já fez esta performance melhor em filmes do Woody Allen. Foi isso que eu senti. Tipo, porque é o tipo de coisa que ela faz em Crimes and Misdemeanors e assim. E que ela acaba por ganhar o Oscar por ser a Rising Star. Eu não percebi bem o encantamento com Prisioners no geral. Acho que era por ser um dos últimos filmes do John Wilson. Ganhou o Globo de Ouro, tipo, uma cena assim louca, tipo. John Wilson ganhou o Globo de Ouro. Eu acho que se este filme tem problemas, para além do roteiro não saber o que quer ser, o próprio John Wilson também não sabe para onde é que quer levar o filme e o que é que ele quer fazer Mas com o eu acho filme. que John Huston tava no modo morte já. E ele já tava no John modo. Wilson Is is dead. dead. Já tava no modo Jesus está me chamando. E ele falou, dane-se. É um filme com tom esquisitíssimo, assim. Ele. Sem charme. Mas tem a trilha, eu acho que é importante a gente falar, tem a trilha de Kirby. Putz! Tem uma trilha que até mandei estes dias ao Luís e ele estava tipo, isto não é do Mozart. Eu achava que isto era tipo do tempo do Mozart, assim aqui. Vocês de certeza que já ouviram. Que é uma cena meio valsa, italiano, mas lá está, o início do filme, a trilha está a todos os lados e está tipo, isto é tão divertido e nada no filme é divertido. Mas como eu falei, o William Mickey, Cena de final divertida. a performance do William Mickey é ótima. Ele faz um mafioso que está quase tá a morrer. É o John Huston, basicamente. Eu já não gostaria.
Quem faz o pai do Jack Nicholson está ótimo, que é o John Randolph, que eu adorei essa performance. Eu saí da roleta com bastantes pessoas que eu acho que foram renovadas. E aqui, principalmente, a Kathleen Turner. Só que a Kathleen Turner, naquela altura, foi como lead. E ela não é lead de coisa nenhuma. É aquela cena de ser a Da vida female dela. lead. Ela é protagonista na vida dela. Se eu fosse hoje em dia, a Kathleen Turner ganhava o Oscar, porque ela ia de supporting e bem. Mas Teve outra que foi esnobada também, a gente vai falar daqui a pouco. Não somente já sim. vai. Essa é a maior. Essa para mim é a melhor performance que eu vi ontem. Tipo. The most erotic scene ever. Sabes uma cena que eu adoro? É no Bring It On, que ela está a lavar os dentes. Bring Nunca it viste on. essa cena? Ah, tá, sei. Que é a Kristen Dunst está a lavar os dentes ao lado de um gajo. E é bem erótico. Ela É. está mesmo toda. E é um bocado o que acontece nessa cena do filme que vamos falar daqui a um bocado. Mas pronto. Queria dizer também que, famosamente, o Jack Nicholson recusou fazer o padrinho porque ele dizia que não era italiano, então para ele não fazia sentido. Mas em 85 ele já está tipo, dane-se, pizzaria, mamma mia, nanani. Tipo, ele está Itália. miscast. Eu não sei, mano. Quem é que olhou e pensou, epá, temos aqui um gajo chamado Charlie Pantana, vamos chamar o Jack Nicholson, não sei, é que ele é o único que está a fazer O sotaque italiano. personagem, o personagem que é nascido no berço da máfia, hein? É, que até Um- o Willem Mickey vira padrinho dele e tudo. Vira o literalmente segundo pai o dele. nascimento do personagem. É engraçado. Mas dizer que entre 10 anos, basicamente, ele mudou de ideias totalmente e decidiu: epá, eu posso fazer de italiano, posso fazer do que eu quiser. Mas o que é engraçado é que ele é o único que está com sotaque italiano. Ou é o único que eu percebi. Mas é que, tipo, ele está mesmo péssimo, péssimo. A certa altura, eu acho que ele fica interessante, mas ele é muito mais velho do que o personagem devia ser. Não. Sabe uma coisa que eu adoro desse filme? É que a personagem Angélica Houston, ela é chutada da família. Porque ela não casa com o personagem Jack Nicholson. Mas o personagem Jack Nicholson continua na família. E ele não é É da isso, família. é isso que eu achei incrível. Aí eu tava assistindo e falei, mas não era pra ser o contrário? Aí não, tá bom, ele mata as pessoas pros PRIs e, tipo, tudo bem. Mas não era pra ser o contrário. Mas é que dá para perceber que o personagem do Willem Mickey sente-se mais importado com o Jack Nicholson do que com os próprios filhos. Sim. Porque ele fez um promessa. E há toda a cena do código de honra da máfia, o This O is filme é Honor. sobre Prisoner É, é, e é sobre isso. é Pronto, a gente sobre. já falou mais sobre This Honor de que alguém na vida falou. Tipo, eu acho que as únicas vezes que ouvi alguém falar de Precious Honor foi quando ouço podcasts sobre categorias de Oscar. E eventualmente chega a este filme. As pessoas falam, não sei o quê. E nós tivemos aqui um momento. Nunca mais ninguém vai falar de Precious Honor até ao próximo podcast É mais de do Oscar. que nem a Angelica Houston fala. É, Não. e aí a gente Uma chega ao história. filme mais. Deixa-me Fala só, você. deixa só contar uma história muito engraçada. Quando o Spielberg apresentou The Fablemans, ele fez uma Q&A e uma pessoa levantou-se e disse: Spielberg, o que a Angélica Houston achou da cena final de The Fablemans? E o Por quê? Spielberg tentou dar a volta e não sei o quê, e a pessoa virou-se novamente: Mas e a Angélica, falaste com ela? A pessoa achava que era o John Huston que o David Lynch estava a interpretar. E não o John Ford. E o Spielberg tentou dar a volta para não humilhar a pessoa. Amigo, já viu aquele filme chamado The Searchers? Ah,
Eu agora não ia já ao vencedor. Vamos ao vencedor no final. Guardar o melhor para o fim. Olha, O melhor pro fim, e a gente vai falar da outra categoria, o melhor. O melhor tá na outra categoria. Tá, vamos falar do filme e brasileiro. Filme brasileiro. filme brasileiro em que ninguém fala brasileiro, em que mal se percebe que eles estão numa prisão brasileira. Ora, Beijo da Mulher Aranha. Vamos ter um remake que vai sair este ano. Ninguém comprou até agora. O Beijo da Mulher Aranha é um filme que eu sempre li. É outro filme que eu sempre ouvi falar por causa de categorias do Oscar. E sempre que eu li a história, eu pensava: epá, isto parece ser chato. Dois presos, um conta histórias e não sei o quê. E não é que é. Durante tipo meia hora. O filme é um bocado chato, porque o personagem do William Hurt, no início, o William Hurt está bem afetado e eu não estou a entrar muito, mas em contraponto, o Raul Julia cativou-me logo desde o início. Ele faz aí um preso. Epá, acho que é comunista, foi o que eu entendi. Um preso político, um revolucionário. E ele tem aquela firmeza, aquela cena mesmo boa. Raul Julia é outro roubado, tremendo roubado também. O Oscar nesse ano estava a dormir. E o William Hurt acabou por ganhar melhor ator, pronto. A performance dele vai melhorando ao longo do filme. Mas no início estava mesmo difícil e depois Eu fiquei bem o emocionado no filme. final. No final eu tava bem emocionado com Eu também. O filme de o Olho Azul. propaganda nazista que ele está a contar ao Raul Júlia, a gente está tipo fogo, está É uma história complexo. meio. É uma história meio To Be or Not To Be do Lubitsch, sabe? Que é sobre uma mulher e que ela tem uns amantes que são generais nazistas, que ela rouba informações. É To Be or Not To Be. Mas depois, o segredo do beijo da Mulher-Aranha é que ele vai se tornar em algo que eu não estava à espera. Eu comecei a desconfiar que não vou estragar, acho que há pessoas que podem ter interesse, vai haver remake e tudo. Se o filme vier aí, as pessoas vão querer ir procurar o brasileiro. Tá na Globoplay, gente. Pra quem tá no Brasil, tá na Globoplay. Então tá fácil o acesso aí. Tá. Falámos em filme brasileiro, já apareceram 5 pessoas. Gente, falem aí se já viram o beijo da Mulher-Aranha. O filme Mas, nacional, Beijo de Mulher-Aranha. mas acho que entrou no Abracine. Fizeram uma vez a lista de melhores filmes Mas nacionais. já explicaram, já explicaram. O Felipe Furtado explicou isso. E. Esqueci o que eu ia falar. Basicamente, o que aconteceu foi. A Bracini virou para os críticos e falaram: ó, a gente não considera filme nacional. Mas se vocês quiserem colocar na lista, coloque. E entrou, mas entrou tipo 80 e cacetinhas lá. Mas se não é nacional, não devia ser considerado. Mas pronto, só para falar um pouco, eu acho que o filme vai se tornando melhor quando revela camadas, a própria relação do William Murphy e do Raul Julia acaba por ser muito bem trabalhada e vai além dos arquétipos e da ideia do que o personagem do William Murphy é gay. Não percebi se é trans, se é gay, se é. Ele faz crossdressing, Nossa, mas ele é gay. ok, pronto. É gay e depois dá para perceber que é um homem mais duro, um preso político e tudo, mas que talvez não seja assim um homem moderno. Não me parece que ele é um pouco preconceituoso. E o filme vai além desses clichês, desses conflitos mais travados e, e revela-se uma história muito bonita e depois a forma como até faz reflexo deste filme que o William Murray teve a contar ao Raul Julia é muito bem feito. Tem alguns simbolismos que eu ainda não apanhei. Eu acho que a Sónia Braga está um pouco péssima. Não sei se é culpa dela, se é culpa do Fala baixo. filme. Gente, com todo o respeito, mas eu tenho que falar sinceramente. Nomeado ao Globo de Ouro, mas aí acho que o Globo de Ouro estava muito encantado por Beijo da Mulher-Aranha. História muito engraçada. O Manuel Puig não queria que o Héctor Babenco adaptasse o filme porque achava que ele era um diretor oportunista. Não tinha gostado de Pichote e não estava
nada na opinião de que ele devia adaptar um filme. E era Não, para e é ser engraçado, porque na época de Pichote, é até uma coisa que o Caleb Lopes fala no Twitter, que na época que o Babenco ele foi divulgar o Pichote nos Estados Unidos, ele já foi falando, vou fazer o Brilho da Mulher-Aranha, vamos, dinheiro, dinheiro. E ele financiou o filme assim. E ele não tinha comprado os direitos ainda com o Manuel Puig, se eu não me engano. E é engraçado que o Burt Lancaster ia fazer o personagem do William Hurt. O Burt Lancaster, geriátrico, tipo, 89 anos. E pronto. E ia ser o Richard Gere no papel do Raul Julia. Meu Deus. E temos vários atores brasileiros aí fazendo papel inglês. Nazistas, mano. Tem o Herbe Camargo faz É o um, Hector. É. faz O um Milton faz nazi. um guarda. O Milton. O pai da Fernanda Torres É o faz Cláudio. um. Não, Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres faz o Cláudio é o irmão. É. Fernando Torres ele faz um líder de uma resistência e tudo. Mas aí não é nazi, é da resistência política. O Milton Nascimento. Não, Milton. Eu esqueci o nome. Milton Nascimento é o cantor. Yeah. Mas é um Milton qualquer que está num filme também, que faz um polícia. Gostei muito. É Tem o engraçado, no Miguel geral. Falabella. Hã? Tem o Miguel Falabella no filme. Ah! Chamou Bela, pois é. Eu fiquei. Tipo, eu estava a ver o genérico e eu estava tipo, fogo. Está aqui toda a gente aleatória, mano. Ó, eu vim trazer uma notícia. Milton bombástica. Gonçalves. Edson Notícia Capri bombástica. faz o nazi. Capri. Conta-me. A franquia Jason Bourne, a franquia que fez Paul Greengrass, tá saindo da Universal. A WME, que é um agente, tá vendendo para os outros estúdios. Não iam fazer um filme com o Edward Berger? Vai fazer para outro estúdio, só se for, porque estão vendendo os direitos em nome do estate, né, da herança do autor. Interessante. Estão fazendo. Depois que eles viram o preço que pagaram pelo James Bond, eles falaram: tá na hora de vender também. Vamos ver se a gente consegue um quarto desse valor. Mas é isso. O que é que tu achas então do beijo da Mulher-Aranha? Eu acho chato também no começo. Eu acho muito afetado. Mas Raul Júlia. Gone Too Soon também, né? Raul Júlia, muito, muito foda. E eu acho a cena final. Desde o início. Mas eu acho a cena final acachapante, assim. Eu tava num. Eu acho o William Hurt meio ruim no começo. E aí ele vai melhorando, vai melhorando. Eu acho ele muito afetado. Tem aquela questão que a gente conversou do. É interessante a gente olhar com o olhar de hoje. Do vocabulário, né? Eles usam muito. É progressista e toda hora usa word. Uma palavra, tipo, toda hora falando uma certa palavra, F-word, toda hora para se referir aos gays, né? E tem isso que é interessante se olhar com esse olhar de 30 anos depois. Mas é interessante o Babenco, assim, eu sou uma pessoa que não é tão aprofundada no Babenco. Eu comecei a ver Babenco pelo primeiro filme do Babenco, o último filme do Babenco, que é Meu Amigo Hindu, que eu achei horrível, que é com o William Dafoe. E o William Dafoe e a Bárbara Paz, que é sobre um diretor de cinema com câncer, que era basicamente a história do Babenco, e esse personagem dele divorcia e terminam com a Bárbara Paz no final. O final do filme é dele casado com a Bárbara Paz, que é basicamente a vida do... A história do Babenco.
E é a Avenida do Acabamento. Mas é um filme interessante, é Tu chegaste interessante, a ver o cara, não vi tudo. Babenco, alguém Não tem de vi. ouvir o coração Não, e dizer parou? não, eu não vi ainda. Verei. Eu acho que eu vou ver, eu acho que eu vou ver nas próximas semanas, porque eu tô indo pro É Tudo Verdade e e o documentário novo da Bárbara Paz vai estrear lá, vai ter estreia mundial lá. E aí eu tô achando que se eu for cobrir esse, eu vou ver o. Eu não decidi que eu vou cobrir lá, porque eu não tenho os horários ainda, né? É peraí que eu vou ter que renovar aqui o. Gente, pra quem não sabe, só pra falar um negócio, pra quem não sabe, eu tô usando o próprio site da academia. Isso aqui é uma database. Uau! E todas as minhas pesquisas eu uso isso aqui, porque é extremamente completo. Eu E ia você, ligar ao Wikipédia, mas cada um com a sua. Vocês é, aí já viram o Beijo da Mulher-Aranha, Prisoner, Out of Africa, algum destes filmes? Falem connosco, hoje ninguém está a falar connosco. Acabou o Brasil, já ninguém quer saber de nós. Mas estamos a falar de um filme brasileiro. Está na nossa, Amazônia. mas eu acho que é o dia. Os nossos amigos aí hoje, eles foram aos bares aí hoje. Ah, ok. Não podemos fazer quinta-feira, então. Ah, não, é que, gente, a gente fez quinta-feira hoje porque os outros dias não deu, o André tava morrendo e ontem eu não Eu pude, precisava de então. tempo, estava a precisar de tempo para fazer para ver estes filmes também. Eu só acabei ontem. É. Mas é porque o André acrescentou um filme. E nem é isso, é porque eu não me preparei direito, então eu ia ver Não, os filmes e não tinha os mas eu filmes. não posso ser Desta ingrato. vez, Não posso desta ser vez eu ingrato. já vou pegar nisso. Porquê? Porque você acrescentou o melhor de todos, então. Mas tu não estavas com a ideia de ver o filme? Eu achei que tu estavas com a Eu ideia, se ia eu ver não depois, tivesse eu ia dito. ver depois. Mas aí você viu, eu falei, Ah, ah. Aí ontem eu tava com tempo ontem, eu falei, pô, vou ver esse aqui logo. Aí eu comecei a ver. Eu falei, nossa, é um neo-noir, Amish, incrível. A gente vai falar vou dele daqui falar a pouco. sobre The Color Purple. The Color Purple, então, eu só vi o musical. Eu tinha muito musical na cabeça. Eu odeio o final do musical. Faz uma cena super de redenção do personagem do Coma Domingo, mete-o lá no fim, com toda a gente, a pedir pão, como Que é o se. personagem do O Donald Danny Glover. Glover, É. o Mister. E eu pensei, é pá, se o de 2023 faz isto, o do Spiller deve fazer. E não faz, gente! E há coisas que eu fiquei tipo, já toda a gente sabe que o Spielberg se arrepende de ter tirado a relação entre. De não ter explorado a relação da Shoegaze e da Silly. O musical também não aprofunda. Por isso, nem para isso. Eu acho que este texto tem um problema. Como diz na sinopse, são 4 décadas. 4 décadas em filme. É É, um épico. é, é muito complicado. É E muito longo. acaba por, acaba por apressar certas coisas, há coisas que não ficam bem resolvidas, mas eu no geral senti-me Trilha belíssima do saudoso Quincy Jones. Quincy Jones. E é engraçado, eu vou até pegar aqui, porque o Quincy Jones, ele foi nomeado com. Ah, eu posso fazer isso aqui. O Quincy Jones, ele foi nomeado com todas as pessoas aqui, ó. Quincy Jones, Jeremy Lubbock, Rod Temperton, Keith Hoje em Semeia. dia, hoje em dia nunca deixariam isto. Não, hoje em dia são três. Hoje em dia classificaria ou seriam três pessoas. Aí foi com todas as pessoas. Mas aí se ganhava o Oscar nessa época era só dele. Mas. E é engraçado. Não é engraçado, não. Porque quando você pesquisa Color Purple no. Direto aqui, aí aparece as duas indicações. Aparece esse, aparece a indicação da Brooks. Voltei. Muito bem. Dizer que Color Purple famosamente é um filme que tem o maior é o maior perdedor da história do Oscar. E junto com Turning Point. E Emília Pérez. Sério? É, Não, mas no sentido em que não ganhou nenhum Oscar. Turning Point não ganhou nada. É verdade.
Turning Point não ganhou nada, mas Emilia Pérez ganhou. Mas todos perderam 11. E eu gostei, lá está, eu senti-me compelido pela narrativa e tudo. Acho que tem um problema de algumas coisas não são bem desenvolvidas, algumas coisas são mais simplificadas que outras, mas no geral acho um esforço hercúleo aqui da adaptação O e trio é do muito próprio bom. Spielberg. O trio é muito bom. A Margaret Avery, a Oprah e a Whoopi são ótimas. E a melhor performance pra mim, Danny Glover. Que ano abençoado de Danny Glover. Que ano abençoado. Pois é, o Danny Glover está em Witness também. Tem Mas Witness. dizer que a minha melhor performance é a Margaret Avery. Quero o regresso dela. Ela famosamente entrou, famosamente só para mim, entrou em A Man on the Inside, aquela série do Ted Danson. E estava bem boa. Mas, Dos mas nazis, não é? hã? É aquela série dos nazis da Amazon? Não, ela é do Ah, do documentário. Ted Danson, do Ted Danson. É The Man in the High Do- Castle, essa, né, que eu tô falando. sim, sim, sim. A Man on the Inside. A Margaret Avery está nessa série. É Pronto. do Eu documentário gostei. A Renda Topo. Aqui, ó, Danny Glover roubado e o próprio Spielberg, que famosamente não foi nomeado em direção por este. É um trabalho. Não, ele tem. Cara, eu tenho que parar Mas, de. Eu tenho que parar de mandar mensagem pro André falando. Fulano é o Ghost do Blocking, porque o Spielberg é o cara do Blocking. Aquela cena no cabaré. Cara, o que ele faz com o Blocking, que tem aquela briga da Oprah aí com a. Não, o que ele faz de Blocking ali, eu falo, cara. Lindo, é lindo. Spielberg é lindo. Fabuloso. é. Eu queria dizer. Mas ele foi substituído pelo. Eu não tive tempo de ver, mas pensei em ver. Pelo Kurosawa. Ah, Ran. Run, né? Run. Run é fodástico. Mas é uma daquelas situações em que Ran teve elegível no ano anterior, não foi? Porque eu acho que Eu acho que Ran era. também ganhou E é o filme segundo ano, internacional. e é o segundo ano da carreira do Spielberg que ele é substituído por um diretor lendário, porque ele foi substituído pelo Fellini. I got beat up by Fellini. Mas eu acho que ele não fica com raiva. Ele não fica com Não. raiva de ser batido por Mas, esse cara. mas eu sei, eu já ouvi podcasts e sei que eles criaram uma comissão para investigar a sinopse. Por Color Purple? Sim! Cara, é o Kurosawa. Não, mas peraí, quem Vinha foi? no. Peraí. Vinha no Inside Oscar. Peraí. Directing. É, todos menos o Spielberg. Babenco, Pollack, Houston, Kurosawa e Peter. Ah, tem o Peter Weir também. Sim. Tipo que se você tira o John Huston e você coloca o. Não, tira o Pollack. O Pollack ou o John Huston e você coloca o Spielberg. Lindo. Ótima categoria. O Peter Weir Peter Weir merece. Ai, adoro. Mas, gente, vamos falar então sobre o grande ganhador da noite, Out of Africa. Para mim é Chato. absurdo. Putz. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou com a musiquinha do John Barry na cabeça. Não sai. É épico, é lindo. Oscar merecidíssimo. É um ano de scores incríveis. Porque o score deste é muito bom. The Prisoner é excelente. Color Purple é muito bom também. Witness também tem um score muito fixe. Não sei se é. Sabe de quem que é o score de Witness? Não. Maurice Jarre. Maurício Jarre, exato. Sabia. Para quem Porque não sabe, tem a mesma. gente, Maurice Jarre, para quem não sabe, é o compositor de Lawrence of Arabia. Todo mundo copia ele depois. Ele é tipo, vai fazer um épico? É Maurice Jarre. The Brutalist é muito Maurice Jarre. Eu ia dizer que o score do Witness tem uma vibe da Brutalist. É, Quando eles estão a elevar a casa
Lembro-me da Brutalist. É, Que eles estão a tem um construir pouquinho, um celeiro. você lembra? Ir, Witness, o filme que acha que nós precisamos de 3 minutos de ver pessoas ali levar um celeiro. Um celeiro. Não, Witness, a gente vai falar de Witness daqui a pouco. Out of Africa é um filme que eu vi tem um tempo já, pro meu projeto de ver os. Mas foi tipo recentemente, nem precisavas de rever, porque eu sei que foi tipo há uns meses, foi 4, Foi, 5 meses, portanto. eu vi no trabalho. E muito chato. É muito chato. E o John Barry, inocente. A Meryl Streep, indicada por Meryl Mas Streep. no final tem uma cena boa, que é quando ela se mete de joelhos para pedir desculpa ao. Não é pedir desculpa, é para exigir ajuda, não sei o quê. Mas é um filme super white savior. É, Putz. e Toda a é chato. narrativa incomoda imenso. A Meryl Streep tem um sotaque de range. Ela fala assim: Olha a farm in Africa. Mas tem Vai tá esta pegando na frase: boca. I the farm in Africa. Está a ser repetida, mano. Mas quem eu gostei aqui imenso é o Robert Redford. Eu nunca tinha gostado de Robert Redford na vida. Tipo, da Sting, Butch Cassidy. Para mim ele estava sempre lá, estava sempre aqui. Eu acho que ele dava uma energia tão diferente ao filme. É uma cena meio que ele faz aqui um homem. O conflito do filme não existe. Porque o título brasileiro diz Entre Dois Amores. Mas só tem um. Quais são, quais são os dois amores? Porque o marido da Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, o Christoph Waltz, dos anos 80, tipo, ganhou o Globo de Ouro por existir. Não faz nada no filme. É o famoso corno manso. Não faz nada no filme. Ele em nenhum momento se opõe à relação. Que relação é esta? Este filme, Out of Africa, tem 2 horas e 40. A primeira vez que o Robert Redford e a Meryl Streep se envolvem é há 1 hora e 30. E passa imensos bocados em que o Robert Redford nem aparece, em que é tão. Porque que isto tem 2 horas e 40? É um épico que não tem nada de épico. Acho que é bonito, bem filmado. Out of Africa parece aquele clipe da Taylor Swift, que ela filmou na África também, Wildest Dreams. Pra mim, Mas eu o acho filme assim. que ela homenageia o filme, foi-me dito ontem. Sim, sim. Pra mim, pô, gente, você quer assistir Out of Africa? Assiste o clipe Wildest Dreams e loga no Letterboxd. Pronto. Resolvi. Mas Vocês não precisam. insuportável, não tem conflito, não tem motivo para existir. É uma narrativa white saber do pior. Nossa, Estilo. não dá. Não dá, E não dá, agora? não dá, não dá. O André falou tudo que eu tinha que falar. Agora vamos falar sobre esse filme. Não, não vamos falar Não, nada. calma, vamos só fazer o ranking. E a quem é que nós dávamos o Oscar nesta categoria? Tá. And the Oscar goes to Categoria? Nossa, tá difícil. The Color Purple. the Color. The Color Purple. É, Epá, e- e- eu vou fazer o meu ranking. Eu coloco Out of Africa em último, depois coloco Prisoner aqui em roteiro. Bountiful, Kiss of the Spider-Woman e Coppola em primeiro. Eu só troquei a ordem de Prisoner e Trip to Bountiful porque eu acho que o roteiro de Prisoner tem um grave problema de tom e Trip to Bountiful, apesar de ter alguns problemas de bloco de texto e assim, o texto em si não é um problema. é bom, texto é bom. O meu ranking em primeiro lugar é Color Purple, segundo lugar Kiss of Spider-Woman, terceiro lugar vou de Praises Honor, quarto lugar Trip to Bountiful e quinto lugar Out of Out Africa. of Africa. Eu até E aí, percebo que eles gostaram do filme, mas ganhar roteiro é precisava. só mesmo prova de preguiça. E aí a gente vai falar do um filme que ganhou bem também agora. Só um minutinho. Aqui, ó. Filme que Um ganhou bónus bem. aqui do. Vamos falar de melhor filme dos Oscars de 86.
foi indicado, cara, foi indicado a muita coisa. Foi indicado a filme, indicado a Harrison Ford, foi indicado a direção, Peter Weir, Eu foi não indicado sabia que havia uma categoria chamada Harrison Ford. Indicado a foi Harrison indicado Ford. melhor Harrison Ford em ator, direção de arte, fotografia. John Seal, o grande John Seal. Famosamente, este filme ganhou o roteiro e montagem, e muita gente dizia este ano que Conclave ia ter o mesmo package. É, e, pois é, agora eu tenho esse conhecimento aí que eu vou jogar na cara de todo mundo. E aí a gente tem o Maurice Jarre nomeado por score. E deixa eu até olhar aqui as indicações do. Ó, o tanto de indicação do Jarre. O Jarre ganhou. Ele ganhou por Lawrence, ganhou por Doutor Zhivago, ele ganhou só por filmes do David Lean. Yeah. E Pacific India, ele foi indicado por Ghost. Nossa, a trilha de Ghost realmente é boa. Nem me lembro. Então vamos lá. Witness é a história de um garotinho Amish que perdeu o pai recentemente. E aí ele vai viajar com a mãe, recém-viúva. A mãe é a. Qual que é o nome da mãe? Kelly McGillis. Kelly McKillis, conhecida De Top famosamente Gun. por Top Gun. E ele vê um assassinato quando ele vai no banheiro. E aí ele vai ser protegido. Naquela época, aparentemente, não tinha programa de proteção de testemunhas. E aí o Harrison Ford pega o garotinho e a mãe e coloca ele na casa da irmã. A irmã, por acaso, é Pat LuPone. Não, tem uma cena engraçada. Eu não falei nisso. Deixa-me só falar. Color Purple, se houvesse SAG, a Oprah Winfrey não seria elegível, porque ela aparece num bloco de 3 nomes. E é o mesmo que acontece aqui com Witness, que aparece um bloco de 3 nomes, que é Patti LuPone, Danny Glover e Viggo Mortensen. Nossa, o Viggo Mortensen, tipo assim, novíssimo, novinho. Não sei se ele está nesse bloco de 3 nomes, mas eu quando reparei no Viggo Mortensen fiquei, what the Ele fuck? aparece em 2 cenas, assim, o Viggo Mortensen. E Mais. Ele tá mais ou menos na cena do celeiro toda. mas, cara, é um filmão. É um neo-noir de crime, mas também tem um bloco erótico, que é a Kelly McGuinness e o Harrison Ford. E aí tem o Peter Weir. O Peter Weir fazendo o trabalho de Deus, assim, tem uma cena da limonada, que aí ela leva uma limonada pro Harrison Ford no celeiro, e o jeito que ele filma aquilo é extremamente erótico. Aí tem a cena do que ela tá trocando de roupa, aí ele olha, é muito noir, assim, essas cenas. Só que pode mostrar as coisas, porque já acabou. Sim. E O aí, Ace Code. já acabou o Código Reis. E aí ele faz o contraponto do Harrison Ford, tipo, olhando, e aí ela. E é aquela construção sexual no ar. Cara, é fabuloso, assim. É um filme que me prendeu até o fim. E o fim, a cena final, assim, é muito boa. Tem aquela cena que eu falei do milho, mas o jeito que constrói é muito interessante. Eu acho Eu que é não muito interessante. adoro a forma como eles apanham o polícia. Não, é meio burro. Ele tá com a arma e todo mundo não tem uma arma. Ele podia matar Não, todo mas é mundo. bom, mas isso é bonito porque os Amish não podem participar em violência. Então, a única coisa que eles oferecem é apoio moral. Mas aí o garoto, em vez de. Bom, aí, ó, cena de não merecer o roteiro. Em vez do garoto, o garoto sabia onde que era a arma. Em vez do garoto ir lá pegar a arma e entregar pro Harrison Ford, que não é Amish, ele podia atirar no cara. Não, ele vai lá e o garotinho foi burro aí também. Mas é isso, o filme é um filmaço. Vou dizer que há programa de testemunhas, mas o Harrison Ford tem que pegar no garoto que ele está a fugir do sistema, porque o sistema está contra Ah, o sim. garoto. Por isso é que há essa questão. Harrison Ford, que neste filme chama-se John Book, e o poster diz assim: Harrison Ford is John Book. Mano, John Book, que nome é este? João Livro. João Livro. Dizer que a minha embirração com o Harrison Ford acabou. Eu achei o Harrison Ford tão bom neste filme. Tipo,
é o arquétipo de herói, mas tem uma nuance tão interessante. Acho que não é à toa que ele foi nomeado ao Oscar e que esta é a única nomeação dele. Mas até fiquei curioso para revisitar performances dele que eu não gosto tanto, tipo o Fugitivo e assim. Que lembram-me de o achar de madeira, uma cara só. Harrison One Face. Não, mas ele E tá muito aqui, bem. aqui ele está ótimo, química dele com a Kelly McGillis. Gente, Kelly McGillis, melhor performance que eu vi ontem. Fiquei chocado com o facto dela ter sido desnudada. Globo de Ouro a fazer o trabalho de Deus. A gente não comentou que o Jack Nicholson ganhou o melhor ator de comédia musical no Globo de Ouro contra um line-up que tinha Jeff Daniels em A Rosa Púrpura do Cairo, tinha Michael J. Fox Back to the Future e Lendário. Griffin Dunn em After Hours. Eu até dei com o dedo no olho. Entusiasmei. Mas eu e o Pedro daríamos o Oscar de melhor filme para Witness. The Witness. Witness. Incrível. Peter Weir, direção. John Seal. Fotografia. Mas eu tenho a dizer, o início do filme é bem lento. Mas estabelece certinho. É, Nossa, que estranho, né? As nomeações do John Seal, né? Witness, Rain Man, The English Patient, Cold Mountain e Mad Max Fury Road. mas dizer, então o meu ranking seria Witness em primeiro, Color Purple em segundo, Beijo da Mulher era em terceiro, Prisoner em quarto e Out of Africa em último. A Meu gente mesmo. concordou bem com o Oscar. Muito bem. E agora, aí a gente faz a roleta agora, no próximo. Faz agora, né? Vamos fazer agora. Você tá com a roleta pronta aí? Vou-te mandar para tu pôres. Ver se te aparece. Vamos começar com as décadas. Basicamente, nós escolhemos 6 décadas a semana passada. Vamos limpar estas décadas antes de acabar. Consegues ver as décadas aparecem então não? Você mandou no bate-papo? Sim, sim. Peraí. Eu só queria falar que me ofereceram um screener de Grand Tour, porque vai estrear no Canadá agora. E eu aceitei. Outra vez. Vou rever Grand Tour. Mas dizer que a cena da limonada é um precursor da cena do leite de Baby. De Baby Girl. É o churros de. Tem uns nomes aleatórios aqui, eu vou apagar. Eu mandei-te as décadas no bate-papo, viste? Sim. Pô, esse aqui é bem rápido, hein? Peraí. Ô, peraí. Só um minutinho, então, ajuste técnico. E tá faltando uma década aqui, qual que eu coloco? Não, é para limpar, é para ir limpando. Tá. Então nós já limpamos os 80, para já não voltamos aos 80, vamos ou aos 50, ou aos 60, aos 40, aos 90 ou aos 2000. Por que a gente não tem 70, mano? A melhor década em nós. Não queremos. Pronto, coloquei 70. Não metas, porque senão tiras o exercício. Não é ter 70. A gente depois vai aos 70. Ora, 3, 2, 1 e a década que vamos cobrir no próximo roleta do Oscar é. Não lembro. 2000. 2000! Mano, estou com tanto medo que nós vamos ter que cobrir Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, mano. Que eu, famosamente, vi uma Odeio. vez o primeiro. Eu já te mandei as categorias. Sim, eu vou pegar aqui. Vi Mas uma ele tem vez o que, primeiro. mas ele tem que decidir o ano primeiro. Peraí. Não, primeiro faz a categoria, depois decidimos o ano. Tá.
Ora, temos melhor ator, melhores efeitos visuais, melhor edição de som, melhor montagem, melhor atriz coadjuvante. E vamos cobrir a categoria de Montagem. melhor montagem. Engraçado. Engraçado. E agora? Peraí. É melhor do que da forma que fizemos na última vez. A última vez foi aleatório. Não foi aleatório, não. Você perguntou qual que era meu aniversário. Olá. 2001. Putz. É a Gladiador. É o primeiro, pô. Hã? Primeiro Senhor dos Anéis. Pera aí que eu vou pegar os nomeados desse ano. Ah, é filmes de 2001, né? Ou é o Oscar de 2001? Qual que você quer fazer? Ah, nós estamos a fazer filmes, né? Porque nós fizemos 85. Não, a gente fez 86, né? Oscar 86. Ah, então, mas quando eu te perguntei foi. Não, foi 86, porque você perguntou qual que é o dia do seu aniversário. Eu falei Pronto. 6 de agosto. Então é Oscar 2001, filmes de. 2000. Não. Oscar 2001, filmes de 2000, yeah. Fugiu, parabéns. Foi assim você foge de Senhor dos Anéis. Tá, eu tô só colocando na tela aqui, gente. Ah, é um ano. Eu já vi quase tudo. Não vi quase tudo, Mas não. Eu vi só 2. finalmente vou ver o Tigre e o Dragão. Então os filmes são Almost Famous. Tráfico. Ei, what the fuck? Eu não sabia que Almost Famous tinha entrado em montagem. Lindo. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Mostra aí a categoria, não está aí? Eu coloquei aí. Você... Okay. Não é culpa minha, não. Almost Famous, do Joe Hushin e do Sark Klein. Crouching Tiger, Hidden Dragon, do Tim Squeers. Gladiator, do Pietro Scalia. Traffic, do Stephen Mihione. E Wonder Boys, de Didi Allen. Então, vou adicionar lá no nosso... Wonder Boys é aleatório. Eu não conheço. Por que não Não, é colocar? aquele filme do Michael Douglas, professor, que inspira miúdos. Tipo, o que é que isso tem de... Vamos descobrir. Tem Mas a tem montagem filme... dele ensinando a criança. Tudo filmes relevantes, que ainda hoje fala, que não estou a ser irónico, são filmes, a gente passa de, sem ser o Wonder Boys, mas é o filme preferido do Dan Mecca, é um dos filmes preferidos do Dan Mecca, do B-Side. Por isso, então é isso é Almost... engraçado. Ele é bem assim, mano. Sabes que ele tem uma lista dos filmes a que deu 5 estrelas, e um dos filmes que ele deu 5 estrelas é Laurel Canyon, da Lisa Shalodin. É ele que era o roommate do Daenerys? David Elvis, yeah. Que aleatório. Mas eu já, Almost Famous é um dos meus filmes preferidos, vou rever. Crouching Tiger, Hidden Dragon é um filme que eu há muito tempo queria ver. Gravei estes dias e tudo, deu na televisão, com a ideia de um dia ver recentemente. Gladiador é um filme que eu vi uma vez. Não sei como é que eu vou enfrentar Gladiador nos dias de hoje. Tráfico é um filme que eu há muito tempo quero ver. E Wonder Boys é um filme que algum dia ia ver. É o Oscar do Soderbergh. Tráfico, pois ele ganhou melhor direção. É verdade, famosamente. Eu vi o outro que ele fez naquele ano. Foi Blackovich. Ele tem essa mania. Ele tem essa mania. Um amigo, o Josh, falou isso, né? Que até 2002, eu acho, ele tinha muito essa mania de lançar 2 filmes por ano. E agora voltou. Que este ano ele já lançou Presence e Black Bag. Presence já vinha do ano passado, mas pronto.
Então, a Crushing categoria de... Tiger, Gladiator, Traffic, estavam nomeados, Erin Brockovich e Chocolate. Basicamente são falsas chocolate, vou ver chocolate.